O número de adoções internacionais caiu pela metade nos últimos 5 anos, de acordo com os dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Um dos fatores mais importantes nessa diminuição seria a fase de instabilidade econômica enfrentada pelos países desenvolvidos. Cerca de 45 mil crianças vivem em abrigos no Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Dessas, apenas 8 mil estariam disponíveis para adoção. A maioria delas tem mais de 8 anos de idade e possui algum tipo de deficiência ou está inserida em grupos de irmãos. Pretendentes não faltam, são mais de 33 mil cadastrados, a maioria das regiões sul e sudeste do Brasil. Mas se sobram interessados em dar um lar para as crianças, por que elas não são adotadas? Esse é o maior desafio que nós temos hoje, o desafio de casar, de dar esse casamento entre as expectativas do pretendente que está no exterior ou mesmo no Brasil e essa criança que está no acolhimento. É sair um pouco dessa perspectiva da adoção como substituição a ter o filho biológico. A função da adoção não é essa, a função da adoção é dar um lar e uma família para essa criança que está no acolhimento sem os cuidados parentais. Karina adotou 2 crianças. Ela conta que enfrentou muitas etapas burocráticas e esperou na fila para conseguir ser mãe adotiva, mas não reclama. Aprendeu no curso que esse cuidado excessivo da justiça ajuda a proteger as crianças de mais sofrimento e perdas. Para quem tem receio de enfrentar todo o processo, ela explica. Olha, eu acho que tem que estudar o assunto, ir atrás, em todos os sentidos. Conversar com quem ama, quem desistiu do processo de adoção, quem está do lado de lá da justiça, quem está do lado de cá. Você tem que conversar e não pode ter vergonha, tem que perguntar, tem que ir atrás, porque a gente está falando de vida, né, de criança, de uma pessoa que depende de você. Só quando não há mais a possibilidade de adoção da criança aqui no Brasil é que a justiça aceita o pedido de adotantes residentes em outros países. E ainda assim, a burocracia enfrentada pela pessoa ou pelo casal é dobrada para se habilitar nos 2 países envolvidos. Além disso, os custos são mais altos, porque depois de aprovada, a nova família precisa passar um período de convivência de 30 dias com a criança adotada aqui no Brasil. Esse seria um dos motivos para a redução no número de adoções internacionais no ano passado. Foram apenas 126 contra 316 de 5 anos atrás. O número vem caindo gradativamente ano a ano. Em 2009, por exemplo, mais de 400 crianças foram adotadas para viver em outros países. Itália e França foram os que mais adotaram no ano passado. A crise econômica nos países europeus também pode ter provocado a queda. Porque é uma adoção relativamente cara, esse processo de legalização de documentos, tradução, a vinda para o Brasil para ficar um período de adaptação com a criança, em que pese o processo judicial ser gratuito, todos os outros demais procedimentos são custeados pelos pretendentes. Isso faz com que reduza o número quando nós temos uma situação de crise. Quando os adotados deixam o Brasil, ainda são acompanhados pela Justiça por mais 2 anos para garantir que está tudo bem no novo lar. Um dos problemas é o risco de tráfico de crianças. Por isso, além da burocracia, o que a Justiça espera é que essas crianças possam ganhar um lar aqui mesmo no Brasil. Quem quer ser pai, quer ser mãe, seja qual for a forma, a adoção, via biológica, sabe que tem muitos desafios pela frente e tem que enfrentar. É assim que a vida é assim. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado Herbert Alencar Cunha, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a Alana já trouxe aí na reportagem várias informações a respeito da adoção internacional, mas eu gostaria que o senhor explicasse direitinho quais as diferenças, para a gente reforçar, da adoção aqui no país e da adoção internacional. Bem, a diferença, na realidade, seria a questão do próprio custo, né? E observado, logicamente, a regra, né, a lei, né, que estabelece, no caso o ECA, a partir do artigo 40 do ECA, que estabelece que essa criança ela tem que ter condições mínimas, né, de convivência com a família, que é o mesmo critério aí da adoção internacional, né? Mas a facilidade realmente para quem adota no próprio país, logicamente, seria basicamente as questões de custo, né, e as questões legais, né, essas questões de análise, né? Então, seria isso.
Para a pessoa que adota no país, ela tem que entrar num cadastro, é assim que funciona? Perfeitamente. Esse cadastro é tanto aqui no nosso país, quanto no país que está adotando. Ambos têm que estar inscritos nessa lista, né? Para que aí sim ele possa ter a oportunidade de adotar uma criança, né? Vamos supor que uma família dos Estados Unidos ou da Europa queira adotar uma criança aqui, e também tenha casais aqui no Brasil, como tem lista. É a mesma lista que eles vão competir ou não? Primeiro vai se atender os casais que têm a necessidade de adotar criança, que querem adotar criança aqui no Brasil, e depois esses adotantes internacionais vão ser chamados? Bem, o critério que a legislação traz é o seguinte: a prioridade é sempre para casais nacionais. Então, quer dizer, o próprio país, nós temos que ter, na realidade, a adoção de crianças dentro do próprio país. Aí, quando se chega, tem crianças que têm determinadas faixas, entendeu, etárias, que não é interessante para casais aqui. Aí sim, essa criança entra nessa segunda lista, que é a lista internacional. Por quê? Porque o artigo 227 da Constituição e o parágrafo 5º diz que essa criança ela tem o direito fundamental de viver, de ter convivência familiar. Baseado nisso, é que a legislação estabelece aí a adoção internacional. Então, fica em segundo, entendeu, critério. E há documentos específicos para quem pleiteia aí uma adoção internacional? Bem, os documentos são todos aqueles, né, que estabelecem que essa família ou essa pessoa é idônea, né, tem emprego fixo, tem uma condição de renda e tem ali todas as condições, tanto psíquica como social, capaz de receber uma criança, né, no seu lar. Existe uma lei específica, doutor? Existe. Na realidade, nós temos aí o próprio ECA, Estatuto da Criança, né? A partir do artigo 40, nós temos uma disposição também no Código Civil, o artigo 1690, salvo engano, e também a legislação, né? A Constituição no artigo 227, parágrafo 5º. E também a Convenção de Haia, né? Que regula aí, na realidade, a adoção internacional. Qual o perfil dessas crianças que são disponibilizadas para adoção no exterior? Normalmente, já numa faixa de idade acima de 7 anos. Né? Tem sido realmente, infelizmente, um número, né, uma idade, né, de disponibilidade para adoção internacional, porque não tem interesse de casais brasileiros. Os casais brasileiros que, porventura, morem num país do exterior, podem pleitear uma adoção de uma criança brasileira? Que entra em que lista? Como é que funciona isso? Podem. Aí, seja brasileiro, seja estrangeiro, ele deve buscar, os critérios são os mesmos. Ele deve buscar o consulado, entendeu, brasileiro, né? Para aí sim se colocar à disposição dessa lista, uma vez que ele fixa residência no país de origem, no país que ele está. Então, seria isso. Tá ótimo. A gente tem várias perguntas ainda para fazer para o senhor a respeito da adoção internacional, mas a gente vai para o intervalo, só peço um minutinho para o senhor. Pois não. Nós voltamos a falar com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, Herbert Alencar Cunha, sobre a adoção internacional. Doutor, o pretendente à adoção internacional pode visitar as instituições de acolhimento aqui no Brasil? Pode e deve, né? Uma vez que ele vai ali, na realidade, ter todo um contato com aquela criança, né? E aí sim, a partir daí, a própria análise do psicossocial que essa pessoa vai ter que passar, facilita, né? Vai, na realidade, facilitar aí esse convívio, né? Para que essa criança tenha uma estrutura familiar adequada. E depois que tudo está decidido, que o casal internacional, o casal que mora no exterior, conseguiu a guarda e conseguiu a adoção da criança. O que acontece? Esse casal tem que ficar com ela aqui, acompanhado por assistente social? Não, após a adoção, né? Aí esse casal volta para o seu país, né? E aí tanto a legislação do país que esse casal está, quanto a nossa aqui, e as instituições vão aí acompanhá-los pelo período aí de 2 anos. É legal o estrangeiro poder obter a guarda de um adolescente com intenção de adotar? Não é obter a guarda, né, com a intenção de adotar. Ele pode ter a guarda por diversos, critérios. E o juiz que vai conceder a guarda vai avaliar exatamente o porquê desse pedido. E aí, posterior a essa análise, né, o juiz concede. E aí sim, posteriormente, ele pode entrar aí com o processo de adoção. Tendo em vista que
ele, logicamente, estaria já vivendo aqui no país. Né? É analisado caso a caso. É analisado então. caso a caso. E quem disponibiliza essas crianças para adoção internacional? Como é feita essa triagem? Essa triagem ela é feita por instituições, por a própria vara da infância, né? E acompanhado aí pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal. Então, depois da adoção, é possível saber como está sendo a introdução desse menor, dessa criança, no país para onde ela foi levada? Sim, é um trabalho que a polícia deve fazer, né? E tem feito, né? Para que se evite aí adoções irregulares com o intuito de fazer esse tráfico de pessoas, né? Daí, como que é feita esse dia a dia? É avaliado lá ou tem um pessoal do Brasil que avalia? Não, todo o processo de adoção é feito por instituições credenciadas, né, pela Polícia Federal. Então tem que ter um cadastro prévio, né? Então aí sim, através do cadastro, através dessa análise que a Polícia Federal faz, é verificado as condições, né, e a finalidade que essas adoções têm, né? Então isso é tanto visto no nosso país quanto no país do adotante. Se tiver alguma coisa errada, foi detectado nesses 2 anos aí de acompanhamento, que há alguma coisa errada, essa criança pode voltar ao Brasil? Pode voltar ao Brasil e aí a pessoa que se submeteu a isso, logicamente, vai ser responsabilizada, né, tanto no seu país de origem quanto aqui. Tá ótimo, muito obrigada, doutor, pelas informações. Eu conversei com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, Herbert Alencar Cunha. Obrigada pela participação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Até a próxima.